Eu sou a enfermeira Alice Nayara Brito e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os métodos contraceptivos. Em uma aula passada, eu apresentei sobre planejamento familiar e esse contexto engloba também os métodos contraceptivos. Eu falei de alguns na aula passada, alguns poucos, na verdade, e hoje eu vou abordar os principais, os mais usados pelas mulheres, ok? No caso, eu vou iniciar pelos anticoncepcionais orais, tá? Os anticoncepcionais hormonais orais, também chamados de pílulas anticoncepcionais, são esteroides utilizados isoladamente ou em associação com a finalidade básica de impedir a concepção, a gravidez. Classificam-se em combinadas e apenas com progestogênio. As primeiras, as combinadas, compõem-se de um estrogênio associado a um progestogênio, enquanto a outra é constituída por progestogênio isolado, tá? As pílulas combinadas atuam basicamente por meio da inibição da ovulação, além de provocar alterações nas características físico-químicas do endométrio e do muco cervical. São métodos muito eficazes quando usados corretamente e consistentemente, podendo sua taxa de falha ser da ordem de 0,1% no primeiro ano de uso, e em uso habitual atinge valores de 6 a 8%. O que é esse uso habitual? Quando a mulher já passa de 5 a 10 anos utilizando esse método contraceptivo, tá? Técnicas de uso, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona a técnica de uso dos anticoncepcionais orais. No primeiro mês de uso, eu vou ingerir o primeiro comprimido, a primeira pílula, no primeiro dia do ciclo menstrual, ou até no máximo o 5º dia, tá? Eu menstruei hoje e eu não tomei a pílula, certo? Então quer dizer que eu já não posso mais, vou abandonar, vou deixar para o próximo mês. Não. O certo seria no primeiro dia, mas ele pode atingir até o máximo no 5º dia, certo? A seguir, a usuária deve ingerir um comprimido por dia até o término da cartela, preferencialmente no mesmo horário. Procurar tomar no mesmo horário, tá? Essa pílula todos os dias. É importante orientar a usuária para verificar a cartela todas as manhãs, no sentido de certificar que fez o uso da pílula no dia anterior. Ou então, quando você for tomar a sua pílula no horário que você sempre costuma, você observa se tomou a do dia anterior, tá? Tem cartela que tem 21 comprimidos, tem cartela que tem 28 comprimidos. Os 7 comprimidos que compõem essa cartela de 28, eles são considerados como se fosse sem eficácia, sem valor, tá? É só para você não perder o ritmo do horário do comprimido. Porque esse período, no caso, que é o período da menstruação, né? Nos comprimidos, nas cartelas de 21 comprimidos, você faz essa pausa sem tomar, certo? Nos de 28 você toma só para não perder o costume, não haver esquecimento. Ao final da cartela, você deve fazer uma pausa de 7 dias e iniciar uma nova cartela, independente do dia do início do fluxo menstrual, tá? Eu terminei a minha cartela de anticoncepcional numa segunda-feira, ok? Eu vou contar 7 dias, que vai cair na outra segunda-feira. Eu inicio a nova cartela na terça, tá? No 8º dia, certo? Para as cartelas, como eu falei anteriormente, de 21 comprimidos, existe essa pausa. Para as de 28, você continua tomando para não esquecer o horário, tá certo? Alguns tipos, como eu acabei de falar, possuem 7 dias de placebo. Que é isso? Vai ocorrer o sangramento, mas não vai haver interrupção do comprimido, tá? Caso não ocorra a menstruação no intervalo entre as cartelas, a usuária deve iniciar uma nova cartela, independente do sangramento ou não, e procurar um serviço de saúde para descartar a hipótese da gravidez. Esses comprimidos que você vai ingerir no início, normalmente,
Se acontecer a gravidez, não vai fazer mal, tá? Você procura imediatamente o serviço de saúde, busca fazer um exame, certo? E se houver a gravidez, é interrompido. Se não, você continua a cartela e aí o profissional vai lhe orientar no serviço de saúde como você deve continuar, certo? Durante o uso dessas pílulas anticoncepcionais, pode haver efeitos secundários, como alteração de humor, náusea, vômitos, cefaleia, tonteira, mastalgia, que é dor na mama, sangramento menstrual, intermenstrual, ou seja, não menstrual, houve só um sangramento, tá? E o que é que acontece? Você tem que buscar um método que tenha o mínimo de efeito secundário. Na aula passada do planejamento familiar, eu falei que quase todos têm, certo? Efeito secundário. Você tem que buscar o que mais lhe deixa confortável. Agora eu vou falar dos anticoncepcionais injetáveis, tá? Eles são anticoncepcionais hormonais que contêm progestogênio, como o oral, né? Em associação, tá? De estrogênios e progestogênios, certo? A administração é parenteral, ou seja, via intramuscular, com doses hormonais de longa duração. Com o progestogênio isolado, consiste na administração via parenteral intramuscular, com a obtenção do efeito anticonceptivo por 3 meses, trimestral, tá? Os combinados, eles já contêm uma associação de estrogênio e progestogênio, então o seu uso intramuscular é mensal, tá? Então, os combinados são mensais e os isolados são trimestrais. Vou falar para vocês dos injetáveis isolados, tá? No primeiro ano de uso, a taxa de falha desse método é de 0,3%, tá? E o retorno à fertilidade pode levar 4 meses após o término do efeito, certo? Então, assim, você tomou, tá? No dia, aplicou intramuscular, o anticoncepcional injetável. Ele vai fazer duração de 3 meses, tá? No organismo. E a fertilidade, eu tenho interesse em engravidar. A fertilidade dura em torno de 4 meses após, certo? O fim dos 3 meses. Então, gerando um total de 7 meses para você voltar à fertilidade e planejar uma gravidez. Caso não, você toma novamente, injeta novamente, né, via intramuscular, o anticoncepcional, tá certo? E aí assim vai, durando mais 3 meses. É recomendado o uso de 150 miligramas trimestralmente, tá? A droga, né, o anticoncepcional, ele é apresentado sob uma pula de 150 miligramas, tá? Em 1 ml, então vai ser injetado 1 ml, certo? Deve ser aplicada nos primeiros 5 a 7 dias do ciclo menstrual, no glúteo ou no braço, certo? É profundo, realmente é intramuscular, não é subcutâneo, tá? E não deve massagear o local após a aplicação, certo? Deve-se repetir a injeção a cada intervalo definido, nesse caso trimestral, certo? Podendo ser feita até no máximo 15 dias após a data estipulada para não acontecer falha. Então, dia 10, tá? Vamos supor, do mês de novembro, certo? Então, você deveria que tomar novamente no dia 10 de fevereiro, certo? Eu posso ainda ter um prazo de 15 dias a mais do dia 10. Lógico, se eu conseguir fazer no dia, melhor. Senão, eu tenho um prazo máximo de 15 dias para evitar falha, tá? Sair daquela zona de 0,3%, como eu falei no início. Antes da aplicação da ampola, tá? Você deve agitar bem para homogeneizar essa suspensão e administrar da maneira correta. Os efeitos secundários, como todos os métodos contraceptivos têm, tá? Nesse, do caso dos injetáveis isolados, pode acontecer uma amenorreia, tá? Não vir um sangramento, pode ter um sangramento irregular, um aumento de peso,
ser uma fonte maior hormonal que vai ficar no organismo. Dor de cabeça, tá? Né? Cefaleia, alterações de humor, nervosismo, são alguns dos efeitos secundários. Obrigatório ter esses efeitos? Não, certo? Mas que podem ocorrer. Agora eu vou para os injetáveis combinados, certo? As diferentes formulações dos anticoncepcionais hormonais injetáveis combinados contêm o estrogênio natural, o estradiol e um progestogênio sintético, certo? Eles inibem a ovulação, tornam o muco cervical espesso, impedindo a passagem dos espermatozoides. A taxa de falha desse método é de 0,1 a 0,6% durante o primeiro ano de uso, tá? E as injeções são mensais. Não há demora na recuperação da fertilidade, como nos isolados, certo? Que eu tinha 4 meses para retornar à fertilidade. Aqui não tem prazo. Você tomou a injeção mensal, acabou o prazo, você continua com a fertilidade, volta à fertilidade, tá? Geralmente é imediato esse retorno. Técnica de uso. A primeira opção deve ser sobre os injetáveis mensais, que ele contenha 5 mg de estrogênio, certo? A primeira injeção ela deve ser feita até o 5º dia útil da menstruação e as aplicações subsequentes devem ocorrer a cada 30 dias, né? Mais ou menos 3 dias também após o término. Como nos isolados, eu tenho 15 dias de vamos supor, prazo, né? Caso não consiga fazer a aplicação no dia correto. Nesse os combinados, eu só tenho 3 dias, tá? Independente da menstruação também. Esse método ele é muito parecido com o anticoncepcional oral, tá? Só no, lógico, o oral você vai tomar a pílula todo dia, no mesmo horário, não vai haver esquecimento. Aqui ele é mensal, mas a forma como age no organismo e assim, mensalmente você tem que haver a menstruação, o dia que você faz a aplicação, né, que você retorna a tomar o anticoncepcional oral, ele é um pouco parecido. Deve-se aplicar por via intramuscular profunda, certo? Evitando também massagem no local, tá? É obrigatório o uso de seringas de pequeno volume e agulhas estéreis e descartáveis, claro. Agitando bem a ampola, como dos injetáveis isolados, e aspirando todo o conteúdo. Procurar fazer a administração correta, tá? Se houver atraso de mais de 3 dias para a nova injeção, a mulher deve ser orientada para fazer uso de preservativos ou evitar relações sexuais, tá? Até a próxima injeção, certo? Os efeitos secundários desse método também são alterações menstruais, cefaleia, náusea, vômitos, mastalgia e também aumento de peso, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o DIU, que é o dispositivo intrauterino, tá? Eles são artefatos de polietileno, aos quais podem ser adicionados cobre ou hormônios, tá? E que inseridos na cavidade uterina exercem essa função contraceptiva. Atuam impedindo a fecundação, porque tornam mais difícil a passagem do espermatozoide pelo trato reprodutivo feminino, reduzindo a possibilidade de fertilização. Para a Organização Mundial da Saúde, o DIU interfere nas diferentes etapas do processo reprodutivo que ocorrem previamente à fertilização. O DIU, com o levonorgestrel, causa supressão dos receptores de estradiol no endométrio, atrofia o endometrial e inibe a passagem do espermatozoide através da cavidade uterina. Vamos falar um pouco dos tipos e modelos do DIU, tá? O DIU com cobre é feito de polietileno e revestido com filamentos ou com anéis de cobre, tá?
Geralmente, nós temos 2 modelos, que são os mais usados, vocês vão ver no slide, tá? O DIU que libera hormônio, ele é feito de polietileno e libera continuamente pequenas quantidades de levonorgestrel, tá? E o DIU inerte, ou DIU não medicado, ele é feito de polietileno, certo? A alga de Lips, por exemplo, ela é toda de plástico. E esse modelo de DIU não se usa na atualidade, é um modelo mais antigo. Entretanto, mulheres que já são usuárias dele podem continuar usando até 6 meses após a menopausa. E aí ele deverá ser removido, tá? Então, os mais utilizados hoje é o com cobre e o que libera hormônio, certo? Técnica de uso, tá? Se a mulher estiver menstruando regularmente, o DIU pode ser inserido a qualquer momento durante o ciclo menstrual, desde que haja certeza que a mulher não esteja grávida e que ela não tenha malformação uterina e que também não exista sinal de infecção. O DIU deve ser inserido preferencialmente durante a menstruação, tá? Por quê? Porque se o sangramento é menstrual, a possibilidade de gravidez fica descartada, certo? A inserção é mais fácil pela dilatação do canal cervical durante a gravidez. E qualquer sangramento causado pela inserção não incomodará tanto a mulher. Nesse momento também a inserção causa menos dor, tá? No caso de uma inserção após o parto, o DIU deve ser inserido durante a permanência no hospital, se a mulher já havia tomado essa decisão antecipadamente. Então, ela vai, após o parto, ela já decidiu colocar o DIU, tá? Então, pode ser introduzido durante a permanência no hospital. O momento mais indicado é logo após a expulsão da placenta, certo? Porém, ele pode ser inserido a qualquer momento dentro das 48 horas após o parto. Passado esse período, deve-se aguardar pelo menos 4 semanas, certo? Destacamos que é necessário um treinamento especial para evitar perfuração uterina e mau posicionamento do DIU, que pode causar o quê? Uma expulsão, tá? Ou até mesmo uma gravidez indesejada. Eu posso também inserir o DIU após um aborto espontâneo ou induzido, tá? E ele também tem que ser imediatamente colocado, se não houver infecção, claro. Se houver infecção, eu devo tratar a infecção e orientar para a escolha de um outro método até que eu possa introduzir o DIU, tá? Ele deve ser inserido após também 3 meses, se não houver infecção e se a mulher não estiver grávida. Então, eu trato a infecção, tá? Eu aguardo até 3 meses e aí sim eu faço a introdução desse DIU, certo? A técnica de inserção mais indicada é aquela em que o profissional não toca o DIU diretamente, certo? E aí vamos seguir agora para vocês as etapas de posicionamento desse DIU, certo? O toque vaginal para determinar tamanho e posição do útero, assim como a ausência de gravidez, tá? E alguma doença de infecção inflamatória pélvica, tá? Eu vou limpar o colo uterino com uma solução antisséptica antes da inserção do DIU. Então, pegar o lábio anterior do colo com pinça e tracionar, tá? Buscando corrigir algum tipo de retroflexão uterina. Fazer uma histerometria, tá? Passar o histerométrico suavemente uma vez pelo canal cervical. Devo delimitar no dispositivo de inserção a medida encontrada com a histerometria, certo? Carregar o dispositivo no tubo de inserção sem tirar o DIU do pacote estéreo, certo? Tomar cuidado para não tocar as paredes vaginais ou as lâminas do espéculo com o esterômetro, tá? Ou com o dispositivo de inserção. Introduzir o dispositivo pelo canal cervical até o fundo uterino e liberar o DIU. Passar o dispositivo de inserção somente uma vez pelo canal cervical,
Para o DIU de levonorgestrel, assim que ultrapassar o orifício interno do canal uterino, o DIU deve ser liberado. E com o aplicador, você empurra o DIU até o fundo uterino. Eu devo retirar o dispositivo de inserção, certo? E a mulher deve ser orientada pelo profissional de saúde, se no caso sentir algum desconforto ou dor em qualquer momento do procedimento, tá? Avisar, procurar deixar a mulher confortável, conversar um pouco com ela, tentar explicar um pouco dessas etapas que eu falei para vocês, para que ela entenda como é que vai funcionar, tá bom? E após a inserção do DIU, a mulher deve ficar deitada em questão de repouso de 5 a 10 minutos. Algumas observações. É necessário prática e treinamento adequado. Vamos para algumas observações. É necessário prática e treinamento adequados sob supervisão direta, tá? Para você aprender a inserir esse DIU. A mulher deve ser avaliada clinicamente antes da inserção do DIU. E caso a mulher solicite a retirada, não se deve recusar ou adiar desnecessariamente a remoção de um DIU quando a mulher solicita, ok? Seja qual for a razão do pedido dessa mulher. Aqui vai para vocês a referência bibliográfica que eu retirei essa aula de vocês hoje. Eu espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigada!